demais esse convite, já que o Cid botou esperança que isso um dia fosse acontecer, né, Cid? Então, estamos aqui finalmente. Mas eu estava torcendo. Obrigado. Bom, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a parábola da figueira que secou. A gente encontra esse trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, dos itens 8, 9 e 10. É isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, para a gente falar um pouquinho dela, vamos relembrar um pouquinho do texto da parábola da figueira. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quando saiu de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, ao ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempos de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olhe como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha: tire-te daí, lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de que tudo o que houver de que acontecerá, verá que o efeito acontece. Além do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar também em São Marcos, capítulo 11, versículo 11, capítulo 11, versículo 12 a 14 e 20 a 23, né? Está aí no texto original de lá. Vamos lá então. À primeira vista, né, quando a gente percebe e não compreende muito bem, parece meio insano que o Mestre Jesus amaldiçoe uma árvore para ela não ter frutos, quando você vê apenas por esse ângulo. Mas é bom a gente interpretar algumas simbologias que estão atrás dessa árvore e dessa frase, quando ele falou lá, né? Vamos entender então primeiro o contexto daquela situação. Então Jesus estava vindo, para onde ele estava indo e sobre o que ele estava falando. A figueira no mundo hebraico era um símbolo direto do povo de Israel e de sua relação com Deus. Então era uma árvore que não tinha fruto, que simbolizava o povo de Israel e sua ligação com Deus. A árvore tinha aparência de vida, então ao longe ela tinha uma aparência vívida, só que perto ela não tinha frutos. Tinha folhas, né? Mas não fruto real. E Jesus acabara de passar pelo templo de Jerusalém, que estava cheio de mercadores, aparatos religiosos, rituais grandiosos, mas vazia espiritualidade genuína. Aquela história que a gente conhece, né? Que Jesus passou pelo mercado, e aquela famosa frase, né? Dê a César o que é de César, das mães. Então, vamos entender primeiro o contexto de que Jesus estava falando. Ok, então dentro do contexto. Uma árvore simbólica, uma aparência de vida que não tinha fruto, e Jesus tinha acabado de uma situação que era complicada também, que ficou muito famosa nas escrituras depois, beleza? Aquilo a gente pode tirar como um ensinamento pedagógico. Vamos partir agora para o nosso lado, né? O Espiritismo. Uma árvore linda, que não dá frutos. Se eu vou trazer para o Espiritismo, quem só exibe a espiritualidade e não vive a espiritualidade, seca por dentro, não por punição. Jesus amaldiçoou? Jesus puniu aquela árvore? Não. A gente conhece do Espiritismo a lei da causa e efeito. A gente pode trazer uma linguagem mais simples, né? Tudo que eu plantar, eu vou acabar colhendo, né? O plantio, ele é voluntário. A colheita, ela é obrigatória. Então, naquele caso, o que Jesus representou não foi uma maldição, em sim uma pura causa e efeito. Ou seja, lindo por fora, maravilhoso, palavras lindas que comovem a todos. Mas interiormente, o que estava naquela figueira? E assim, uma vez que aquela figueira estava ali, uma macieira da maçã, uma laranjeira da laranja, né? O gato mia, o cachorro late, e os outros seres humanos, quando reencarnam, também têm as suas missões. Se a gente entender que aquela figueira tinha uma missão, que era dar figo, e se recusa a cumprir a missão que ela tem, ela é seca e de nada vale. Aquela existência para ela zerou. Então a gente pode tirar nesse sentido que Jesus estava falando ali, né? A figueira representa o espírito que não aproveitou as oportunidades. Você veio para cá, poxa, eu estou sofrendo tanto, mas lembra que muita coisa a gente combinou também, né? A gente sentou lá para ver, beleza, vamos fazer um checklist aí. O que tu aceita passar? Eu aceito isso, isso e isso. Perfeito. É isso que tu quer? É. Então agora vai. Beleza? Então assim como a figueira falou, eu vou dar figos, eu também fiz o meu checklist antes de ir. Cada encarnação é uma estação de frutos, ou seja, agora tem uma pergunta que o pessoal sempre faz, a gente começa a falar de espiritismo para quem não conhece muito, né? E a gente começa a falar que a gente acredita em reencarnação, várias vidas e tal. É uma pergunta que me fazem muito como assim, Robinho, mas qual é a principal encarnação então, né? Qual foi a tua principal encarnação, já que você viveu tantas vidas e tal? Eu digo, olha, eu não lembro de todas elas, né? Eu acho que, na verdade, atualmente
só dessa que eu estou aqui. Então eu imagino que essa seja a mais importante. Né? Já que eu não lembro das outras, acredito que essa seja a mais importante. Ao não produzir amor, serviço, crescimento, ele, que é o Espírito, enfrenta consequências naturais dessa esterilidade. Como eu venho com muito potencial e não aproveito, fatalmente eu vou receber algumas situações. Me fugiu a palavra, perdão. Vou sofrer as consequências naturais disso que eu não fiz. Né? Vini, você veio com mediunidade. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Toda quinta tem trabalho, todo sábado tem trabalho e tal. Dê de graça o que recebesse de graça. Ok? Vini, quer dizer que você é especial, já que você vai lá no trabalho mediúnico, você escreve, você ouve, você incorpora e tal. Olha, acho que eu não sou especial, acho que eu estou devendo bastante coisa. Porque se eu não tivesse devendo tanta coisa, eu não vinha com tanto trabalho para fazer, né? Então, mais tranquilo, sábado à tarde, podia estar em casa, né, vendo meu filminho, fazendo alguma coisa e tal. Mas não, a gente veio com trabalho para fazer. Né? Eu acho que eu devo estar devendo algumas coisas aí. Acho que o meu saldo não está tão positivo assim. Mas isso é punição, então? Não, não é punição. É a consequência natural do progresso. A gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para progredir, então isso faz parte da nossa vida nesse momento. A lei natural do progresso, no Espiritismo a gente conhece tão bem, e que outras religiões vão tratar com termos como karma, né? E outros termos. Okay? Nem tudo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mateus 7, 21. Ok, então, já que eu tenho que ser uma árvore que dá frutos, vamos lá, o que eu vou fazer para isso, né? Então, primeiro, está bem claro assim, ó, não é os que dizem Senhor, Senhor, não são os que têm a boca cheia de Deus e de Jesus que entrarão no reino dos céus. Esse Deus aqui não precisa nem estar na palavra. Isso é uma coisa minha, acho que não sei se está na obra, porque eu não sou grande conhecedor da obra completa, mas da obra de Kardec, né? Mas eu acredito sinceramente que Deus sendo onipotente, onipresente e onisciente, eu acredito muito que para quem você reza importa muito pouco para Deus. Eu acredito muito nisso, sabe? Vini, ele é ateu, ele é um cara muito bom, ele faz caridade, ele tira um tempo da semana dele para ajudar as pessoas, sabe? Só que ele diz que Deus não existe e que é besteira acreditar nisso. Você está perdendo seu tempo acreditando nisso. Eu honestamente vejo às vezes muito mais espiritualidade nessa pessoa do que aquele que tem na boca sempre Deus, Jesus, Jesus, Jesus. Então eu acredito que se eu tenho um ser onipotente, onipresente, onisciente, é de uma inteligência que eu não consigo nem compreender esse ser. Eu honestamente acho que Deus ficou enciumado, Deus ficou raivoso. Eu não vejo isso como uma categoria divina, eu vejo isso como uma categoria humana. Então eu, por ser humano, é normal interpretar isso, ó, Deus fez isso porque ele estava com raiva. Será que não era só lei de causa e consequência? Né? Mas como a gente é humano, a gente acaba interpretando isso com as palavras que a gente tem, que a gente pode interpretar, né? Ok, então qual é o nosso fruto? O máximo que o Espiritismo conhece, né? Fora da caridade não há salvação. Então como que a gente busca a salvação? Dentro da caridade. Caridade, se doar aos outros de alguma forma. Um palestrante espírita uma vez me disse que dar dinheiro é a forma mais fácil de você fazer caridade. Não fiz, mas eu dou centenas de reais por mês. Eu pensei, mas por quê? Sérgio é o nome dele, ele já desencarnou. Por que, Sérgio? Eu assim, Vini, pensa bem, você vai me dar R$1.000. Acho muito bom, vou converter em alimento, vou poder agasalhar alguém que está com frio, vou poder comprar medicamento para alguém que consegue. Olha que coisa bacana. Mas assim, ó, você está aqui, você me deu R$1.000 e agora o trabalho é todo meu. Sou eu que vou comprar uma medicação, sou eu que vou atrás da roupa, sou eu que vou atrás da pessoa, então esse trabalho é todo meu. A parte mais fácil é a sua. Que foi dar o dinheiro? Não que não seja importante. A gente precisa, né? Precisa pagar a conta de luz, precisa botar um bolinho para a gente comer depois do nosso encontro, precisa ter papel higiênico no banheiro, não que não seja importante. Mas acaba sendo a parte mais fácil da caridade. A caridade pode ser entendida como tirar um tempinho para você fazer efetivamente alguma coisa. Né? A figueira com folhas sem frutos passa para nós, espíritas, frequenta locais que pregam a espiritualidade, conhecem bem a doutrina. Eu acho muito bonito quando eu faço uma pergunta para alguém e a pessoa fala assim, ó, Vini, essa está na pergunta número tal, na resposta número tal, no livro dos Espíritos. Acho muito bonito. E confesso que tem até um pouquinho de inveja, tá? Confesso. Tem até um pouquinho de inveja. Mas é tão legal, né? Não, porque na pergunta tal você vai encontrar essa resposta. Mas assim, ok. Mas conhecer a doutrina só não basta. Né? Debate, conversa sobre os temas
mas não se esforça para colocar em prática. Então, o legal também de ter a oportunidade de vir aqui palestrar e falar, porque a gente estuda para estar aqui, né? Eu não sou um decorador de obras, é que eu estou falando para mim também. Eu posso falar para você e ao mesmo tempo falar para mim e lembrar de algumas coisas, né? Que provavelmente alguém, quando eu sair daqui, vai me cobrar, né? Provavelmente alguém vai me cobrar para eu sair daqui. Vamos lá. Reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o item 4. Hoje, nós espíritas resumimos essa frase assim, né? A gente reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz em se melhorar. É assim que a gente resume no nosso dia a dia, né? E quero te converter ao Espiritismo. Como é que eu me batizo? Já ouvi muito, talvez você já tenha ouvido isso também, né? Como é que a gente se batiza pelo Espiritismo? Reconhece seu verdadeiro espírita pela força que ele faz em se melhorar todos os dias. É assim que você vai se tornar um espírita. Não tem outra forma. Não precisamos de uma cerimônia, nada disso. Que bom, né, Vini? Para alguns deve ser mais fácil. Quando a gente olha para o Chico, por exemplo, né? Um homem quase santo, que olhando para a vida dele, era muito mais fácil para ele domar essas más inclinações do que nós. Vocês viram o filme do Chico? Não, acho que vocês viram, né? Lembra do Emmanuel, o guia do Chico, né? Vocês não ficaram com raiva do Emmanuel no filme? Ele dava tanta paulada no Chico, tanta paulada, eu falei, meu Deus! Tá? Chico, 3 regras básicas. Disciplina, disciplina, disciplina. Eu não lembro de conhecer um homem mais disciplinado que aquele homem. E mesmo assim, todo dia, né? Aí eu lembro de uma cena do filme que é um fato conhecido, inclusive, que a revista Cruzeiro faz uma matéria, coloca ele na capa, colocando um questionamento, né? Será que ele era um vilão? Será que ele realmente era verdade, né? Coloca um questionamento, não faz uma acusação, mas coloca um questionamento assim, bem dúbio na capa, e o Chico está muito mal. Está muito mal, é dia de trabalho, ele não queria trabalhar, porque ele estava ali com a revista Cruzeiro na frente dele e tal. Aí o Emmanuel veio dar mais uma patadinha nele, né? Fala, Chico, Jesus foi para a cruz, só foi para a capa da Cruzeiro. Levanta aí e vai trabalhar. Né? Então, assim, a gente pode até achar que foi fácil, mas por não conhecer o caminho dele. É comum a gente achar que o caminho que a gente não trilha é mais fácil. Quando a gente quer escolher um caminho, né? Poxa vida, eu tenho 2 opções, eu posso ir por aqui ou posso ir por aqui. Caminho A, caminho B. Quando eu decido, eu acho que eu vou no caminho A, acho que é mais fácil. Aí tu começa a refletir sobre o B, você pensa, não, mas pensando bem, eu acho que o B era melhor. Mas no A tinha uma situação que eu esqueci, não, acho que eu vou ver. E aí você fica aqui. Aí um belo dia você decide, vamos lá. Aí você vai, está caminhando lá, o B já ficou para trás, tal, e as coisas vão dar errado. E aí você diz assim, poxa, mas eu devia ter ido pelo B, né? O legal seria se pudesse voltar e ir pelo B para você ver que você só trocou um monte de coisa difícil por outras coisas difíceis. Basicamente é isso, né? Vini, eu quero casar. Difícil. Vini, eu quero ser solteiro. Difícil. Vini, eu quero fazer uma carreira em Joinville. Difícil. Vini, eu quero fazer uma carreira nos Estados Unidos. Difícil. Só que o caminho que você não trilhar, você não vai saber quão difícil foi. Só vai saber quem trilhou. Ele poderia dizer. Para a gente é mais fácil observar isso, né? Então é comum, na verdade é comum dos seres humanos imperfeitos, né? Já que estamos aqui para tentar, pelo menos, evoluir um pouquinho nessa nossa jornada. Trazendo para o dia a dia. Quantas pessoas vivem como uma figueira, né? Perfis impecáveis em redes sociais, discursos motivacionais, aparência de estou bem, estou crescendo, mas por dentro, ansiedade, vazio, relações superficiais e ausência de si mesmo. Isso aqui é talvez o grande mal desse momento da humanidade, né? Então, se eu estiver bem na foto ou no vídeo, tá tudo bem. Quando eu desligo a câmera, já não importa o que acontece, a gente já não liga se você realmente está tão bem assim. Né? Então, esse talvez seja o grande mal da humanidade hoje, né? E aí, uma autoconsciência honesta, uma pergunta honesta que a gente poderia se fazer, é se eu sou aquela figueira linda, maravilhosa, bonita, que na foto tá tudo certo, mas quando eu vou falar em frutos, onde é que estão meus frutos? Onde que eu frutifiquei? Onde que eu deixei? Às vezes a gente, como professor, tem a honra de poder encontrar alunos que passaram por você, adolescentes, jovens, e hoje são adultos que estão no mercado de trabalho. Eles passam por nós e falam assim, professor! A gente fica meio assim, né? Oi, tudo bem? O senhor não lembra de mim, né? Mais ou menos, né? Não fica chato, não quer dizer que não lembra, né? Não, professor, escola tal, unidade curricular e tal. Professor, que legal. Professor, aquela aula que o senhor falou lá, disse isso, eu tenho comigo até hoje. Tu nem lembra o que falou. Tu tirou
reflexão na hora lá, mas é legal. Eu percebo ali que eu consegui deixar uma sementinha em algum lugar. Quem sabe eu fiz um pontinho lá, né? Ganhei um bolozinho uma hora lá, quem sabe, né? Em algum momento. É muito legal quando isso acontece. Mas nem sempre a gente consegue, né, ter essa motivação no dia a dia. Outro ângulo também poderia dizer assim, ó, essa figueira pode ser vista de outra forma. A figueira pode representar a pessoa sobrecarregada que dá tudo para fora, mas não se nutre por dentro. Eu me dou o tempo inteiro para você. Sou exausto de tanta doação, mas na hora de eu me regar, para que esse frutinho vá muito bem para você, eu não me rego. Eu mando você para terapia, mas eu não vou na terapia. Eu não preciso terapia. Vai você, não, está tudo bem. Então, às vezes, tem essa também. O fruto pode ir, mas às vezes o fruto não está tão saboroso assim, né? A gente também tem que regar e tem que cuidar dessa nossa árvore que somos nós, né? Espiritualmente generosa, emocionalmente exausta. Infelizmente, a gente conhece pessoas assim, né, no nosso convívio, que gostam de se doar, gostam assim, ó, para um pouquinho, cuida de você. Vini, mas eu não consigo dizer não, Vini. Se eu disser não, a pessoa vai ficar brava comigo. Não consigo dizer não. Mas como assim? Você diz não todo dia. Cada vez que você abre mão da sua vida para ajudar ela, você está dizendo não para você. Ao dizer sim, 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 e que bom que você tem essa força de dizer, mas você está dizendo não, não, não para você o tempo inteiro. Então vamos inverter um pouquinho. Vamos dizer sim para você e vamos dizer não para ela. Adoraria, mas nesse momento não dá. Ah, mas vai ficar bravo comigo. Pois é, mas aí a gente vai ter que tentar peneirar que vale a pena ficar perto ou não, né? Já pensou assim, ó, eu sempre disse assim pro Messias, Messias, esse final de semana não vai? Não tem como. Aí o Messias fica bravo comigo, não fala mais comigo. Eu, poxa, Messias, 10 anos de aprendizado por causa de um não, tu não fala mais comigo? Infelizmente, talvez a gente tenha que peneirar. Sei que não é o caso. Nesse caso, o ensinamento se inverte. Você também precisa ser frutificado para frutificar. Não estou frutificando, então, peraí, vamos cuidar um pouquinho. Talvez está faltando regar, está faltando pegar um solzinho, está faltando, né, botar umas proteínas ali, para que aí sim a gente possa dar esse fruto que o Espiritismo espera da gente nessa encarnação. O trecho continua, né? Aquele que disser a esta montanha, tire-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de que tudo que houver que acontecerá, verá que com efeito acontece. Então vamos lá. Primeiro, ele mostra o poder destrutivo da palavra e do pensamento. Uma figueira que seca, linda por fora e sem frutos por dentro. Passo 1. Passo 2. Ele mostra o poder construtivo de inverter aquilo. Que a gente traduz assim, né? A fé que move montanhas, né? A fé do tamanho de um grão de areia move montanhas. A gente resumiu essa parte assim, popularmente. Então ele pega e mostra a situação e mostra como consertar aquela situação. Na fé, tamanho de um grão de areia move montanha daqui para lá, você acredita que ela se moverá. Então ele faz, dentro da mesma situação, ele fala assim, ele não só critica, ele é um ótimo professor, um ótimo pedagogo. Ele faz a crítica e mostra depois, já em seguida, como consertar aquela situação. Então não dá para esperar menos, né, de um ser como ele. O que é essa montanha? No contexto imediato, a montanha é o Monte das Oliveiras, lá no trecho bíblico, né? Mas o símbolo aponta para os limites impostos ou aqueles que acreditamos ter. Se a gente leva para os palestrantes motivacionais do nosso tempo, eles vão falar da tal das crenças limitantes. É quando você se limita a achar que você pode ir mais longe por causa de alguma situação. E todos nós temos isso em maior grau ou menor grau. Porque a gente é humano e vai acontecer novamente. Eu tento, não vai, falo, acho que não é para mim não. Quantas histórias, né, de famosos, a gente ouve assim, não, olha, eu desisti ontem, hoje veio a publicidade. Então, lembra que tu falou lá, né? Tu fez uma listinha assim, ó, eu aceito isso. Eu sei que agora a gente está pensando assim, né? Não dê para tapar a cabeça quando você pensa nisso, né? Porque, olha, realmente eu devia ter pensado um pouco melhor sobre isso. Mas é o que tinha para agora. Cristo não fala de ausência de medo ou dúvida passageira. Ele fala de algo mais profundo, a coerência do que se diz, o que se sente e o que acredita ser verdadeiro. Eu digo, eu sinto e eu acredito que isso é verdadeiro. Ele não fala em não ter medo, mesmo que quem sabe dentro do comportamento humano, não ter medo não é coragem, tá? Ah, eu não tenho medo, sou corajoso. Não, você não tem medo, você é burro. Quem não tem medo não é coragem. Não ter medo é sentido de tolice. Você vai subir num
num avião e vai pular sem paraquedas porque não tem medo? Você é corajoso? Você é burro por fazer isso. A ausência de medo não tem a ver com coragem. Tá? O medo não tem essa correlação. A coragem é justamente dar o passo mesmo com medo. Isso é coragem. Eu estou com medo e fui. Isso é coragem. Isso efetivamente é coragem. Isso é completamente diferente do pensamento positivo. Tenha pensamentos positivos. Senta na cadeira aí, Cid, e fica pensando positivo. Beleza? E a gente vai esperar que o mundo resolva atender os pensamentos positivos do Cid. Não, é um pouquinho mais que isso. Né? Não é repetir afirmações que no fundo você não acredita. Ah, não, vai dar certo, Guilherme? Vai dar certo sim, Cid. Continue aí, Cid. Provavelmente vai. Não, né? Se não está interiorizado, o fruto não vai sair do jeito que deveria sair. É uma unificação interior, mente, coração e espírito apontando na mesma direção. Né? Aquele tripézinho que se você levanta um dos pés, fatalmente vai acontecer. Eu não sei para vocês, para mim particularmente é muito difícil. No dia a dia assim, não, eu vou, tá tudo vindo, tá apontando que não vai dar certo. Eu vou continuar porque vai. Né? Se você tem essa pessoa possível perto da sua vida, fique perto dela, porque realmente é um bom ensinamento. Eu sei que às vezes irrita, né? 5 horas da manhã a pessoa acorda cantando, né? Foge, essa pessoa deve ter um pacto com o mal, porque ninguém pode acordar às 5 da manhã cantando. Mas tem gente que acorda. Então, em vez de a gente ficar irritado e querer dar um travesseiro na cara da pessoa, né? Pega um pouquinho dessa possibilidade para você. Eu sei. Né? Como, meu Deus? Como? Não, mas tem gente que acorda cantando assim também. Né? Tem gente que acorda. A montanha dos dias atuais. Para o Espiritismo, esse ensinamento toca diretamente na lei da atração espiritual e no poder da força, da poder como força real. Né? Kardec, lá na Gênese, e os espíritos ditando ao Chico também diziam: pensamento é uma força, não uma metáfora, uma força real que atrai fluidos, que agem pelo espírito e influenciam o ambiente espiritual ao seu redor. Essa influência do ambiente você pode ver muito facilmente no dia a dia. Você está meio chateado e aqui hoje está numa festa. Você chegou meio chateado, no final você saiu sorrindo. O ambiente te contaminou. Ao mesmo tempo que você chega muito positivo e tem um ambiente muito negativo, você sai, não sei, cheguei bem, mas não sei, já não sei se vai dar tão certo. O ambiente contamina. Esse ambiente contaminando nada mais é do que os fluidos e energia que está nesse ambiente. Por isso que a gente fala assim, ó, tem certeza que tu quer dar um passe hoje? Se irritou, tu brigou com o teu chefe, chutou o cachorro, xingou no trânsito. Tem certeza que tu vai dar um passe hoje? Tem certeza que tu está pronto para esse passe? Não é melhor ficar quietinho do ladinho aí, se energizar e no outro dia tu vem um pouco mais alinhado para fazer isso? Porque quando eu estou fazendo isso, eu estou trocando energia com essa pessoa. Quantas vezes a gente não subiu de energia por causa disso? Você estava tão desanimado, a pessoa foi lá, bateu. Quer saber? Vamos fazer. Eu acho que vai dar certo. Acontece isso. Acontece. Essas palavras vão gerando energia. E o contrário também acontece. Você está num ambiente muito empolgado, muito motivado, e as pessoas querem te colocar para baixo, tu pode sair contaminado também. Então isso, na verdade, nada mais é do que o exemplo real dessa energia acontecendo. Essa troca de fluidos acontecendo o tempo inteiro. A gente tem um exemplo real disso acontecendo. A oração eficaz. A montanha que se move pela fé é o poder real da prece sincera. A prece que nasce com um coração amoroso. É aquela em que quem ora não pede o que não acredita que pode receber. Peça e serás atendido. Lógico que a gente entende que existem situações, existem condições que você tem que passar, nós sabemos disso, porém, essa prece nada mais é do que um pensamento positivo. Eu não sei como é que as pessoas fazem. Muitas vezes eu faço uma prece lavando meu carro. Eu estou lavando meu carro e estou conversando com Deus do meu jeito. Eu converso com ele. Poxa, cara, faz um tempo que a gente não fala, né? Deixa eu conversar um pouquinho. Essa semana foi boa, aconteceu isso. Essa semana foi mais difícil. Eu achei em algum momento que eu iria desistir, né? Mas estou aqui, estou tentando. Então eu faço muito assim. Eu não tenho essa coisa de, vou dormir, vou fazer uma prece, acorde de manhã sendo. Eu não tenho isso. Essa prece acontece em momentos, lógico, funciona para mim, né? Não sei se funciona para todo mundo, mas funciona para mim. Então, não há necessidade efetivamente, lógico, você se sente bem criando um ritual, ok, porque a prece é energia. Se esse ritual te leva para essa energia, ótimo. Mas não necessariamente. Eu desprezo no trânsito, eu paro, eu sento com Deus, eu tenho a minha forma muito particular de falar com Deus. E como eu sei que ele é um cara muito inteligente,
inteligente, eu sei que ele me entende. Eu sei disso. Eu posso até fazer bem errado ao olhar de outras pessoas, mas ele fala assim, não, e se está aprendendo, eu conheço ele. Pode deixar ele falar que ele é assim mesmo. Ele está no caminho certo. Deixa ele falar que a gente se entende. E falando paz também, né? Então, essa fé, até para mim, peguei minhas mãos e fazer essa oração por você, se eu não estiver acreditando, talvez o resultado não seja tão bom quanto a gente acha que poderia ser, ou até mesmo quanto a gente gostaria que fosse, né? A maior montanha de cada espírito que precisa mover é a si mesmo. Seus vícios, seus padrões, seus medos ancestrais, seu orgulho, e lembrando, né, das paladinhas que o irmão não gosta de dar, né? Disciplina, disciplina, disciplina. E como é difícil ter disciplina, disciplina, disciplina. Aí deu errado, disciplina. Como é difícil. Mas essa montanha que eu preciso mover, sou eu mesmo. O maior desafio que a gente enfrenta é o desafio que eu coloco a mim mesmo. Mas espera aí, eu estou muito doente. Pois é, mas dentro dessa doença você tem um desafio que é seu. Levantar, encarar essa doença, ficar, pedir ajuda. Eu não consigo. Peça ajuda. Não peça ajuda, eu não gosto. Eu não gosto de incomodar os outros. Talvez se não incomodar os outros, nada mais seja do que orgulho para não pedir. Que pode ser também. Homem tem muito disso, né? A gente não pode pedir muita ajuda. Não. Para pedir informação. Que parar para pedir informação? Tá doido? Não, eu vou achar. Está 3 horas rodando e não achou. Mas eu vou achar. Porque o homem tem essa. Não. Então, às vezes não é não querer incomodar. É só uma coisinha que está ali ainda, que a gente sabe que esse mundo que a gente está aqui, estamos aqui para tirar tudo isso da nossa mente. Né? E vamos tentar seguir o Emmanuel o máximo que dá. Né? Disciplina, disciplina, disciplina. A parábola da figueira, né, da montanha da figueira se completa. A figueira linda em aparência, mas que não dá frutos, e a montanha que com fé se move pelos mais difíceis obstáculos para gerar seus frutos. Não dá fruto, mas pela fé eu vou chegar, pela energia, pela positividade, por entender que essa oração, junto com o que eu acredito no meu coração, junto com o que eu faço, vai me levar exatamente para esses frutos que gostariam que me levasse, e para o único caminho, para o único X do mapa que eu estou aqui, que é evoluir mais um pouquinho. Evoluir mais um pouquinho. As pessoas que estão ao teu redor estão ali para isso também. Não, Vinícius, é porque tu não conhece a minha chefe, é porque tu não conhece o meu irmão. Mas eles estão ali para isso. Por mais difícil que seja, por mais que a gente queira se afastar, porque às vezes até para a tua saúde mental é necessário que se afaste. Mas eles estão ali para te dizer alguma coisa, sem dúvida alguma. A fé que move montanhas, ela diz, pensa e sente de forma igualitária. O nosso coração sucumbe, pois somos seres imperfeitos, mas com potencial para a perfeição. Lá nas palestras motivacionais de desemprego, a gente fala de resiliência. Já deve ter ouvido essa palavrinha, né? O que é a resiliência? Veio da física. Você pega um material, você corta, você puxa, você estica, ele volta ao formato original dele. Essa é a resiliência na física. Na biologia, para nós, a resiliência nada mais é do que o poder de passar por tudo isso e ficar firme e aguentar e seguir mesmo assim. É lá da física que vem isso, mas aí o RH trouxe aí para o nosso dia a dia. Vamos lá. Como eu não sei, eu anoto, né? Livro do Espírito Peão, 919. Adorei decorar, mas não consigo. Né? 919. Qual o meio prático mais eficaz? Kardec pergunta aos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade disse: conhece a ti mesmo. Essa referência é de Sócrates nas obras de Platão. Já que Sócrates não escreveu nada, né? Então não anotava tudo nas obras de Platão. Conhece a ti mesmo? É olhar para mim e entender o que eu sou. Voltando para a empresa, autoconhecimento. Eles gostam de RH, gosto de falar. Eu gosto de comparar autoconhecimento assim, ó, com uma parede de tijolo. Tudo que eu sou está aqui atrás. Vamos começar o autoconhecimento? Vamos começar a quebrar a parede de tijolo. Aí eu começo a ver, olha como o Vini é legal. Ele faz palestra com Lara, olha só que legal. Quebra mais um pouquinho. Olha como o Vini é um pai bacana, como ele cuida bem da filha dele, veja ali. Legal, hein? Vai lá, autoconhecimento. Aí começa a aparecer um dia que o Vini foi legal e não pediu desculpa. Aí quebra mais um pouquinho. Aí começa a aparecer o dia que o Vini foi injusto e sabia que estava sendo injusto e continuou sendo injusto. Nessa hora que eu faço, eu paro de quebrar a parede. O autoconhecimento é conseguir quebrar a parede, olhar para tudo que vai aparecer e entender que tudo faz parte. Chico dizia, né? Você não vai conseguir voltar atrás e refazer, mas a partir de agora dá para escrever uma nova história. O Chico disse isso várias e várias vezes. Estava lá. Então, eu
eu acho que o ponto principal é esse, né? Olhar para mim, não ter medo do que vê e dizer assim, ó, eu sou muito bom aqui, eu faço muita coisa boa, mas eu estou necessitado também, e peço que me desculpem, porque eu, assim como vocês, estamos no mesmo barco dessa caminhada. Mestre Jesus, que sejamos a árvore que dá frutos e que nossa fé seja tão verdadeira, a ponto de envolvermos as montanhas necessárias para o nosso crescimento moral. Obrigado, que assim seja.